Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Eu vim aqui hoje para a gente fazer uma coisa um pouco diferente do que a gente vem fazendo aqui nos últimos meses, né? Eu sempre tenho vindo aqui explicar a matéria, como faz, como não faz, e hoje eu resolvi vir aqui para resolvermos algumas questões de concursos públicos, algumas questões de exame de ordem que podem cair no seu exame quando você for prestar. Então, eu vou dividir aqui com vocês, compartilhar aqui com vocês um material referente a essas questões, tá? Então, vamos lá. A primeira questão que eu trouxe foi a seguinte: com base no direito das obrigações, julguem os itens que se seguem. As obrigações pecuniárias ou dívidas de valor. Então, a gente aqui está falando de prestações que tenham dinheiro envolvido, tá? São aquelas em que o débito não é de certo número de unidades monetárias. Unidades monetárias é dinheiro, mas corresponde ao pagamento de uma soma de certo valor. Assim, se uma pessoa for devedora de uma dívida de valor e credora de uma obrigação natural, preste bastante atenção nisso daqui, de uma obrigação natural com o mesmo valor e com a mesma pessoa, ela poderá promover o pagamento do débito por meio da compensação judicial, extinguindo-se ambas as obrigações. Essa afirmação ela está errada. Por que essa afirmação está errada? Porque dentro da teoria geral das obrigações, a gente tem obrigação de valor, que é diferente de obrigações pecuniárias. Nós temos obrigação natural e nós temos as obrigações civil. Então, são obrigações totalmente diferentes. Quando a gente fala de obrigação de valores, nós estamos envolvendo questões que envolvam dinheiro. Quando a gente fala de obrigações pecuniárias, nós estamos envolvendo, às vezes, situações que podem ser de um objeto, por exemplo, tá? A obrigação natural é aquela obrigação que normalmente acompanha o bem. E quando a gente fala de obrigação civil, normalmente a gente está falando de uma obrigação de fazer. Então, nós temos vários tipos de obrigações dentro do Código Civil. E a gente tem que deixar cada qual no seu quadrado, cada qual dentro da sua caixa. Então, aqui, na verdade, o enunciado, ele tenta te mostrar que todas as obrigações são iguais, o que é errado, né? Todas as obrigações, elas não são iguais, né? Nós temos obrigações diferentes dentro da teoria geral das obrigações. Então, por esse motivo que essa alternativa, ela estava errada. A número 2. Ari celebrou o contrato de compra e venda de imóvel com Laurindo. E mesmo sem a devida declaração negativa de débitos condominiais, isso daqui é sempre muito complicado, tá? Quando a gente vai celebrar um contrato de compra e venda de um imóvel, é importante que a gente tire as certidões do imóvel, tanto as certidões do vendedor quanto as próprias certidões do imóvel, para verificar se porventura esse imóvel não está penhorado, se porventura o devedor não possui algum tipo de processo judicial que esse imóvel possa ser utilizado para pagamento da dívida. Se for, porventura, um apartamento, verificar se não existem cotas condominiais que não foram pagas. Então, é importante o levantamento dessas certidões, tá? Conseguiu registrar em seu nome, mesmo sem a declaração. Ocorre que no mês seguinte à mudança, Ari foi surpreendido com 3 meses de cota condominiais em atraso. Inconformado com a situação, Ari tentou sem sucesso entrar em contato com o vendedor, para que este arcasse com os mencionados valores. De acordo com as regras concernentes ao direito obrigacional, assinale a opção correta. A alternativa correta era a alternativa D. Por quê? Perante o condomínio, a Ari deve arcar com o pagamento das cotas em atraso. Por que ele deve arcar com o pagamento das cotas em atraso? Porque as cotas condominiais refere-se a uma obrigação propter rem. O que é uma obrigação propter rem? A obrigação propter rem é aquela que acompanha a coisa. Então, independente de quem comprar essa unidade condominial, se tiver alguma cota de condomínio em atraso, ela vai acompanhar esse apartamento, né? Ela não acompanha a pessoa, ela acompanha a coisa. Então, as cotas condominiais
para o Código Civil, elas são consideradas obrigações próprio terreno, entendida como aquela que está a cargo daquele que possui o direito real. Nesse caso aqui, qual que é o direito real? É o direito real de propriedade, tá? E comprovadamente emitido na posse do imóvel. Quem justifica isso é o artigo 1345 do Código Civil, tá? Que informa que aquele que adquire uma unidade de condomínio edilício automaticamente é responsável pelos débitos dessa unidade. Por isso, a necessidade e a importância da retirada dessas certidões no momento em que você for fazer a compra de um imóvel, tá? Número 3. No dia 2 de agosto de 2014, Tereza celebrou o contrato de compra e venda com Carla, com quem se obrigou a entregar 50 computadores. Aí aqui a gente tem uma coisa muito importante. Ou 50 impressoras no dia 20 de setembro de 2015. O contrato foi silente sempre sobre quem deveria realizar a escolha. Contrato silente é o contrato que ficou em silêncio. Ninguém determinou no contrato quem deveria escolher, se seria entregue 50 computadores ou 50 impressoras, tá? Do bem a ser entregue. Sobre os fatos narrados, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a alternativa B. Por quê? Porque trata-se de uma obrigação alternativa. Por isso que quando eu li o enunciado, eu grifei bem a situação do ou. Podia se entregar 50 computadores ou podia ser entregue 50 impressoras. Ficava a critério isso. E o contrato não determinou se quem ia escolher isso era a Tereza ou se quem ia escolher isso era a Carla. Então, dessa forma, o que a gente tem que fazer? A gente tem que seguir a regra do Código Civil, que está no artigo 252. As obrigações alternativas, uma coisa ou outra, a escolha cabe ao devedor se outra coisa não se estipulou. Se no contrato estivesse estipulado que Tereza iria escolher, então automaticamente nós seguiríamos as regras contratuais. Como o contrato não fala nada referente a essa situação, nós vamos seguir então o Código Civil, que determina que cabe ao devedor fazer essa escolha. No caso aqui, Tereza celebrou o contrato de compra e venda com Carla, com quem se obrigou a entregar 50 computadores. Então, nesse caso, Tereza pode se liberar da obrigação entregando 50 computadores ou 50 impressoras. A sua escolha, uma vez que o contrato não atribui a escolha ao credor. Como a Tereza, nesse caso, é o devedor, a gente segue a regra do artigo 252. Fica a critério dela decidir se ela vai entregar 50 computadores ou se ela vai entregar 50 impressoras. Sempre que você pegar uma questão de direito das obrigações que tenha a situação de uma coisa ou outra, estaremos falando de obrigações alternativas, tá? Então, sempre preste bastante atenção nisso. Número 4. Gilvan contrai empréstimo com Haroldo para o pagamento com juros do valor do mútuo no montante de R$10.000. Então, nós estamos falando de um contrato de empréstimo. Esse contrato de empréstimo, ele tem juros, né? Logo, ele é um contrato oneroso, tá bom? Para facilitar a percepção do crédito, a parte do polo ativo obrigacional ainda facultou no instrumento contratual firmado. Então, eles têm um instrumento contratual, eles têm um contrato entre eles. O pagamento do montante no termo avançado ou a entrega do único cavalo de raça manga larga marchador da fazenda. Então, aqui, o que a gente tem? Pode-se entregar o valor ou pode-se entregar o cavalo. Olha aqui de novo a situação do ou. Então, o pagamento do montante avançado ou a entrega do cavalo, conforme a escolha feita pelo devedor. Então, nesse caso, o contrato já estipula quem é que tem que fazer essa escolha. Diante dos fatos narrados, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é: trata-se de uma obrigação alternativa, né? Cabe, então, ao devedor fazer a escolha se ele quer entregar o dinheiro ou se ele quer entregar o cavalo. E isso já está no contrato.
No contrato já está dizendo também que vai se seguir a regra do Código Civil, vai se seguir a regra do artigo 252, aonde essa entrega, a escolha dessa entrega, fica pelo devedor. A última questão, a 5 que eu trouxe hoje. Quanto às obrigações indivisíveis e solidárias, é correto afirmar: na solidariedade passiva, havendo descumprimento da prestação por culpa de um dos devedores, então, descumprimento por um dos devedores deixou de cumprir a obrigação. Os demais não ficam liberados da responsabilidade. Não é porque um não pagou que automaticamente eu libero todo mundo, tá? De pagar o equivalente, embora pelas perdas e danos só responda o culpado. Então, nós temos lá vários devedores que são solidários, tudo bem? Um deixa de cumprir. O fato de um deixar de cumprir automaticamente não desobriga que os outros cumpram, tá? Só que quem é que vai ser penalizado por perdas e danos nesse sentido? Apenas aquele que deixou de cumprir, tá? Tal, porém, não ocorrerá com a indivisibilidade, que cessará se houver tal transformação, passando a ter natureza pecuniária e torna-se obrigação divisível. Se existir essa questão de um não cumprir, automaticamente os outros continuam sendo obrigados a realizar o cumprimento dessa obrigação, tá bom? Só que somente aquele que não cumpriu vai poder ser processado por perdas e danos. Quem determina isso são os artigos 267 a 273 do Código Civil, que fala da solidariedade ativa. Quando a gente fala de solidariedade ativa, nós estamos falando com relação àqueles que têm a obrigação de cumprir a situação, tá? Uma coisa que é importante sempre a gente lembrar quando a gente fala de solidariedade, que a solidariedade ela não se presume, ela resulta da lei ou da vontade das partes. A gente não pode presumir solidariedade, tá? A solidariedade, ela precisa vir em contrato ou a solidariedade precisa resultar de uma situação que a lei determina, tá bom? Essas são, então, as questões que eu trouxe hoje para a gente resolver. Algumas questões de concursos públicos, outras questões de exame de ordem também. Espero ter ajudado vocês e a gente se encontra na próxima, tá bom? Até lá, então. E não deixem de estudar.